Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Professor Guru. Você está em mais um episódio do Estatística Prática. E eu, no último vídeo, tinha prometido para vocês que faria uma análise das pesquisas eleitorais realizadas e compararia os resultados dessas pesquisas com os resultados das urnas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Lembrando que são os resultados que eu publiquei no último vídeo, correspondente às pesquisas realizadas no intervalo de 22 ao dia 1º de 2022. Antes de começar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like, isso vai me ajudar bastante. Então vamos lá, vamos entender como que eu fiz essa análise. Na hora que eu estava pensando em como realizar essa análise, eu queria contemplar duas informações. Só que eu queria fazer isso de forma objetiva, sem depender da minha opinião pessoal, sem nenhum tipo de influência e sem ficar olhando para as pesquisas para tentar encontrar uma fórmula mágica que desse o que eu queria dar. Eu pensei e criei uma regra. Só que eu queria que essa regra contemplasse duas informações. Aquela pesquisa que conseguiu acertar o resultado dentro da margem de erro e, ao mesmo tempo, que contemplasse uma diferença no valor pontual, ou seja, a estimativa pontual. Sabe aquele valor? Ah, tá com 30% dos votos, mais 2%, menos 2%. Eu estou olhando para esses 30%. Aí na urna deu 40%. Então, essa diferença de 10 eu queria contemplar de forma matemática. Então, eu criei um cálculo em que eu vou analisar a diferença das urnas para o resultado das pesquisas, considerando a margem de erro. Então você tem um resultado pontual, criou uma margem de erro, e aí o candidato ficou aqui em cima. Então eu vou analisar essa diferença. Se o candidato ficou dentro da margem de erro, e ao mesmo tempo, pensando só no valor pontual, a distância do valor pontual para o resultado nas urnas, seja positivo ou negativo. Eu vou trabalhar sempre em módulo. Nessas duas situações, eu criei rankings separados e depois eu criei um ranking unificado, juntando esses dois rankings e criando um ranking final. Eu contemplei nessa análise os resultados que eu divulguei aqui para vocês, aqui no canal do Professor Guru, que eu carinhosamente chamei de Data Guru, aquelas pesquisas unificadas, consolidadas. E essas análises que eu vou fazer em cima dos valores que eu publiquei nos vídeos, os valores que foram calculados em cima dos votos totais. O resultado que eu estou colocando aqui como votos totais foram os resultados calculados. Eventualmente pode ter uma pequena, é uma diferença só de arredondamento praticamente, tá? Em relação ao que os institutos divulgaram. E eu também acrescentei 3 pesquisas, que eu estou chamando de pesquisas adaptadas. E vocês vão entender o que é essa adaptação, né? Que loucura que é essa que eu fiz. Antes disso, lembra no último vídeo, se você assistiu, você vai lembrar do que eu falei. Eu falei o seguinte: qual que é a certa, qual que é a errada? Por que você considerou esses dois cenários? Enfim, na verdade não tem muito certo, não tem muito errado. A gente pode fazer uma análise para determinar se você vai considerar ou não vai considerar determinada pesquisa, mas no final das contas o que importa de verdade é o que a urna vai dar. A pergunta básica é: eu posso descartar uma pesquisa da análise? Se eu tiver um bom motivo, uma boa justificativa, sim, eu posso descartar uma pesquisa. Se você está fazendo uma pesquisa e de repente você está analisando os dados e descobre um erro, eventualmente a pesquisa pode ser descartada por inteiro. A pesquisa se torna inválida. Vejam o seguinte. No último vídeo eu mostrei esse gráfico aqui para vocês, só que eu mostrei em duas telas separadas. Aqui eu juntei. Então do lado esquerdo a gente tem os intervalos de confiança de todas as pesquisas que foram analisadas do Lula e aqui do Bolsonaro. Pois bem, você percebe alguma coisa esquisita nesses gráficos? Alguma coisa diferente? Você percebe que, no caso do Lula, a gente tem esse retângulo pontilhado e está vendo que quase todos os institutos tiveram resultados aqui dentro. A mesma coisa aqui para o Bolsonaro. Só teve esta barra, e no caso aqui da esquerda, esta barra,
que ficou completamente fora. Pode ver que ela não tem o que a gente chama de empate técnico, né? Ela não empata tecnicamente com ninguém. E essas pesquisas entre si, pelo menos uma delas empata com a outra. Em algum momento elas se empatam. Lógico, tem pesquisas que não empatam, mas essa daqui empatou com essa, com essa, com essa, com essa. Essa aqui de cima empatou com essa, empatou com essa, empatou com essa. Essa aqui não. Bem estranho, né? Essas duas barras, esses resultados, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, eles estão destoando de todos os resultados das outras pesquisas. Isso me leva a crer que houve algum tipo de erro metodológico, provavelmente, na pesquisa realizada pela Brasmarket. Porque todos os institutos, e não são poucos, chegaram numa conclusão. E a Brasmarket foi a única que chegou numa conclusão completamente diferente, colocando o Bolsonaro em primeiro lugar, muito distanciado do Lula. No vídeo passado eu mencionei a Verità, que seria essa barra aqui de cima, que estava colocando o Bolsonaro em primeiro. Ok, mas ao mesmo tempo ela empatava, o intervalo de confiança do Bolsonaro empatava com o intervalo de confiança do Lula. Então isso não destoa das demais pesquisas que colocavam o Lula em primeiro lugar. A Brasmarket deu completamente invertido. E vimos nas urnas que não foi isso que aconteceu. Esse simples olhar gráfico aqui já me faz pensar que a Brasmarket teve algum problema, deu algum erro na pesquisa, na hora da realização das entrevistas, na escolha dos entrevistados. E isso me possibilita descartar a Brasmarket. Essa é uma das adaptações que eu acabei fazendo, que eu não mostrei para vocês no vídeo passado, porque tinha muita gente falando da Brasmarket, por conta justamente desse resultado favorável ao Bolsonaro. E aí, para não deixar a turma chateada, eu falei, eu vou deixar a Brasmarket aí quieta, não vou nem mencionar isso. Agora, a gente tendo o resultado, eu posso afirmar que realmente a Brasmarket estava com problemas. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o ranking das pesquisas, porque alguns institutos na mesma semana fizeram mais de uma pesquisa. Teve, por exemplo, o Datafolha fez 2 pesquisas, a Atlas Intel fez 2 pesquisas. Então eu vou apresentar o ranking das pesquisas, sem essas adaptações e com essas adaptações. Só para vocês verem a diferença e vocês vão entender as outras 2 adaptações que eu fiz, o porquê que eu fiz. E depois eu vou mostrar, baseado nesses resultados, eu vou mostrar o ranking dos institutos. Então, quem fez 2 pesquisas, eu juntei os resultados e criei uma pontuação para esse instituto. Vamos lá. Desculpa, mas eu tive que me incluir nesse vídeo e eu, na verdade, o DataGuru ficou, dentre as pesquisas que foram divulgadas para vocês, ficou em primeiro e segundo lugar. Eu vou explicar aqui, esse esquema vai aparecer para todos os institutos, todas as pesquisas. Então, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, lembra que no vídeo passado eu tinha feito uma pesquisa que nem eu estava fazendo, sem os pesos, e uma outra que eu coloquei com os pesos no sentido temporal, dando uma preferência maior, não seria preferência, mas dando um peso maior para as pesquisas mais recentes. Então eu coloquei aqui a porcentagem que vocês viram comigo aqui nos vídeos que eu divulguei, e aí pensando na margem de erro, eu coloquei, no caso 2 pontos percentuais, eu peguei esse valor menos 2 e esse valor mais 2. Aqui eu coloquei o resultado das urnas. Aqui eu coloquei se acertou ou não, ou seja, se o valor que está aqui nesta coluna está dentro desse intervalo de confiança ou não. 43,20 está aqui dentro, então eu acertei. 48,43, tá vendo que o máximo seria 48,20? Então 48,43 está fora, não acertei. No caso de estar fora, eu peguei a diferença entre esse máximo e esse resultado e coloquei aqui. Se estava dentro, não houve diferença. E essa diferença sempre em módulo, tá? Ou seja, um número positivo. Ao mesmo tempo, eu peguei o valor da urna menos o valor pontual.
Então eu fiz este número aqui, 48,43, menos esse valor aqui, 46,2. Lógico que aqui tinha mais uma casa decimal, eu acabei não apresentando aqui, mas ele fez a conta com todas as casas decimais, tá? E apresentei os valores aqui. Quanto mais verdinho for, um verde mais forte for, melhor. Aí o verde vai ficando mais clarinho, como esse aqui, vai ficando amarelo, laranja, até ficar vermelho, que são os piores resultados. E a partir desses resultados, eu fiz um cálculo para atribuir um índice, como se fosse uma confiabilidade desses resultados nessa pesquisa. Uma confiabilidade que varia de 0 a 10. Para ser 10, tem que acertar tudo. Teria que dar 0 em tudo aqui. E esse número foi calculado utilizando uma interpolação matemática. Então, foi feita uma interpolação matemática do resultado obtido aqui para todas as pesquisas e interpolei para obter um resultado de 0 a 10. Eu repeti esse processo para esta segunda coluna, gerando aqui um outro ranking, que é o ranking pontual, e uma outra taxa, um outro índice de 0 a 10. Só vai ter 10 quem acertasse exatamente o valor. Ninguém vai conseguir acertar exatamente esse número. Então, obviamente que aqui ninguém vai ficar com 10. É quase que impossível todo mundo acertar 3,04%. E depois, juntando esse resultado com esse resultado, eu obtive um ranking final com uma confiabilidade final. Veja que 100 pesos ficou em primeiro lugar, e com os pesos do tempo também ficou em primeiro lugar. No final das contas, a confiabilidade final foi a mesma, embora aqui no meio do caminho tenham dado diferenças. Ou seja, essa primeira pesquisa, sem os pesos, eu acertei todo mundo, exceto o Lula. Na de baixo, eu acertei todo mundo, exceto o Bolsonaro. Mas veja que, no caso do Lula, que eu errei, o erro foi de 0,23%. O do Bolsonaro, eu errei por 0,21%. Então, aqui foi melhor do que aqui. Por isso que, no ranking, essa daqui ficou em primeiro lugar, essa ficou em segundo lugar. Geral, tá? Primeiro e segundo lugar, geral, de todas as pesquisas, incluindo os resultados que eu divulguei. No ranking pontual, eu fiquei aqui em quarto e fiquei aqui em quinto. Mas na hora que a gente junta, pode até parecer esquisito, né? Fala, poxa, de segundo e quarto virou primeiro? Sim, porque eu estou juntando os dois resultados de todas as pesquisas, tá? Esses são cálculos matemáticos feitos. Eu não vou ficar me aprofundando aqui, mas eu tenho a planilha com tudo calculado. Eu posso apresentar tudo isso. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze, a pesquisa CNT-MDA. Eles acertaram todo mundo exceto o Bolsonaro, só que veja que aqui o erro já foi um pouco maior, né? Foi um erro de 1,33%, mas aqui no ranking pontual eles foram até que bem, ficaram em segundo lugar. Porém, isso gerou um ranking total, eles ficaram em terceiro lugar no ranking total, com uma confiabilidade de 8,3%. Agora, eu vou mostrar para vocês o ranking de todas as pesquisas, incluindo aquelas pesquisas que foram adaptadas. Ou seja, aquela versão que eu criei por questões que eu já vou falar para vocês. Então foram duas pesquisas da Atlas Intel, que eu estou incluindo aqui, e uma pesquisa minha, que eu estou incluindo aqui. A minha pesquisa eu estou excluindo justamente os dados da Brasmarket. Eu estou deixando todas as outras, exceto a Brasmarket. Eu tirei ela para ver o que acontecia. Lógico, eu não divulguei isso. A Atlas Intel não divulgou isso. Mas vocês vão entender o porquê que eu fiz isso daqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, de todas as pesquisas, ficaria a Atlas Intel, desde que fosse a pesquisa adaptada, que é essa parte aqui de cima. Veja aqui, ó, margem de erro aumentada. Por quê? A pesquisa original é a de baixo. Pode ver, os números são os mesmos. Eu só mudei, na verdade, não olhe para a coluna máximo e mínimo que não vai bater. Olhe para essa coluna de valores calculados, são os mesmos valores. Eu só mudei aqui, ó. O Instituto divulgou a margem de erro como sendo de 1%. Eu achei particularmente
para uma pesquisa nacional, eu achei um erro muito baixo. Eles entrevistaram 4.500 pessoas. Datafolha, por exemplo, entrevistou 12 mil pessoas e estava com 2% de erro. Então eu não sei como que eles calcularam essa margem de erro, mas eu acho que se eles não erraram no cálculo, eu acho que eles estão superestimando a precisão deles na realização da pesquisa. Baseado no que eles divulgaram, eles ficariam em nono lugar. Se eu aumentar para 2%, eles acertariam quase todo mundo, tirando a Simone Tebet por um erro de mínimo de 0,01%. Tá, ó, de 4,15 deu 4,16. Se tivesse dado 4,15 aqui, eles tinham matado tudo. Acertava em cheio, desde que o erro fosse de 2%. Porém, por que eu criei essa pesquisa aqui? Porque pontualmente falando, ou seja, a distância entre as urnas e os valores calculados por eles, foi a melhor pesquisa de todas. Eles ficaram em primeiro lugar. Então, eu não achei correto, vamos dizer assim, atribuir para essa pesquisa uma nona posição, sendo que eles estavam com uma margem de erro muito, muito apertada para uma pesquisa desse tipo. E aí eu resolvi simular com 2%, que é mais ou menos o padrão, o mínimo que quase todos os institutos utilizam, e aí a gente consegue aproveitar, ter um aproveitamento desses dados, desses valores que eles forneceram, um bom aproveitamento desses valores. É uma pesquisa muito boa, ela é uma pesquisa de qualidade. Além dessa pesquisa, a Atlas Intel, junto com a Arco, também fizeram, aqui foi a pesquisa divulgada e aqui a que eu adaptei. Elas também fizeram, num outro período, uma outra pesquisa. E aí ela foi pior do que a outra. E foi com a mesma quantidade de pessoas entrevistadas. Veja que o ranking final, com essa adaptação do erro, foi para quinto lugar. Tá vendo esse número negativo? Se você pegar o que eles divulgaram, o valor certinho, e jogar mais e menos, aqui o valor eu preciso trabalhar com duas casas decimais, tá? Não está aparecendo aqui, mas foi calculado com duas casas decimais. E jogar para mais ou para menos, jogar mais ou menos essa margem de erro, eventualmente podem dar valores negativos. Esses valores não fazem sentido. Então, sempre que um valor for negativo, eu vou colocar essa marca aqui para indicar, olha, esse número era negativo, como não faz sentido, eu vou considerar o intervalo como 0%. E não faço a compensação dessa diferença, eu não faço a compensação aqui. Em segundo lugar de todas, DataGuru, desconsiderando quem? Brasmarket. Sim, desconsiderando a Brasmarket, acertaria todo mundo, erraria só o Lula, considerando a margem de erro, seria um erro para fora, né, do máximo, aqui do limite máximo do intervalo de confiança, um erro de 0,08% apenas. Então, por conta disso, pelo ranking total, o DataGuru ficou em segundo lugar. E em terceiro lugar, de novo, DataGuru. Ah! Você vai falar, você está puxando o seu próprio saco. Sim, estou. Fiquei muito feliz que isso aconteceu. Honestamente, eu não esperava que fosse ser uma das melhores pesquisas. Eu acreditava até que não fosse ser, por questão que eu estava juntando muitas metodologias diferentes. E no final foi justamente isso que trouxe um resultado excelente para a pesquisa. E aqui o resultado que acertou um e não acertou o outro, né? Lula em um, Bolsonaro em outro. Bom, as piores pesquisas. Adivinha? Quem? Quem em último lugar? Brasmarket. Vai ter turma que vai ficar muito brava comigo, vai ficar chateada que eu tô falando isso. Mas, gente, eu tô analisando os números. Não dá para dizer que foi uma pesquisa boa. Foi horrível. Além deles não terem acertado a ordem dos candidatos, em especial os dois primeiros, né, eles inverteram Bolsonaro com Lula, Bolsonaro ficou em primeiro, Lula ficou em segundo, eles não acertaram, tirando no caso da Simone Tebet, eles não acertaram nenhum dos intervalos. O erro
além de não acertar, olha isso aqui, ó, laranjinha e vermelho. Olha um erro além da margem de erro de 11,34%. E eles estavam com um erro já grande de 2,45%. Um erro pontual aqui, a diferença entre as urnas e o que eles calcularam aqui de 13,79%, aqui de 7,70%. Isso é muito erro, muito grande. E aqui não fui eu que atribuí zero, baseado na fórmula que eu criei. Eles ficaram com zero para essa coluna, ficaram com zero para essa coluna, e o ranking final ficaram em último lugar, ficaram com zero. Não dá para confiar nessa metodologia que eles estão utilizando, que eles utilizaram, pelo menos, para a realização dessa pesquisa. Penúltimo lugar, me surpreendeu, confesso que eu não esperava isso, o IPEC, o antigo IBOP. Nas eleições de 2018, o IBOP foi um dos melhores resultados, foi justamente o do IBOP. E aqui foi um dos piores resultados. Eles acabaram errando muito aqui no Bolsonaro. Eles erraram em outra pesquisa também, veja, datas diferentes, tá vendo? São duas pesquisas com datas diferentes e erros grandes. A antepenúltima, Datafolha. Não esperava. Né? Todo mundo fala que Datafolha é um instituto super confiável, não sei o quê, e tem os críticos do Datafolha que falam que é uma porcaria. Tem 880. Parece que não tem um meio termo para o Datafolha. Pois bem, o pessoal que critica vai ficar feliz, porque o Datafolha realmente foi muito mal. Eles ficaram lá embaixo, no 20º lugar. Não acertou ninguém, exceto a Simone Tebet. E erros relativamente altos para o Bolsonaro. Além dessas pesquisas, a gente tem alguns rankings, eu já falei, tá? Agora há pouco. Então a gente vai ter em 6º lugar a pesquisa CNT-MDA. Acertou quase todo mundo, né? Errou o Bolsonaro, mas também não foi um erro absurdo. Paraná Pesquisas acabou ficando em 7º lugar no ranking geral. Ideia Exame em 8º. Paraná Pesquisas outra vez, aqui foi uma outra pesquisa, aqui em 10º. Aqui eles erraram 3 candidatos. Quaest ficou em 11º. Eles acabaram errando também 3 candidatos. Veritá errou justamente os 2 primeiros. O resto eles acertaram, mas ficou em 12º. Poder Data ficou em 13º. BTG FSB empatou, também em 13º, com a mesma confiabilidade. IPESP em 16º. Um erro muito grande aqui. Isso pesa bastante para o cálculo do ranking. Aqui, Modal Mais Futura ficaram também em 16º, com erros não tão grandes assim, mas muitos erros medianos. E erraram 4 candidatos, né? Os 4 primeiros eles erraram. Datafolha errou todo mundo. Eles conseguiram errar tudo. Genial Quest errou 4 e acertou 1. E agora o ranking dos institutos. Muito bem. Eu peguei todos esses dados dos institutos que fizeram mais de uma pesquisa, eu consolidei. Fiz todos os cálculos em cima disso, cálculos objetivos, automatizados, através de fórmulas. E o resultado que obtivemos para todas essas pesquisas, incluindo aquelas que eu adaptei, que eu mencionei para vocês no começo, aqui estão os resultados. Então, Atlas Intel e as pesquisas que eu publiquei foram ajustadas, 2 delas, e acabaram ficando nas melhores colocações com esse ajuste. Retirando esse ajuste, a gente tem todas as demais pesquisas aqui, de acordo com o grau de confiabilidade, baseado nesse cálculo que eu realizei, tá? Então, tirando a questão do ajuste, a Atlas Intel ficaria aqui, ó. Embora tenha sido a pesquisa que mais se aproximou do resultado pontual. Por conta do erro que eles divulgaram ser muito pequeno, eles acabaram ficando aqui atrás. Mexendo nesse erro, eles seriam os melhores. O DataGuru, tirando o que eu não divulguei,
que foi a pesquisa sem Abrasmarket, ficou em terceiro lugar geral, tirando os ajustados, ficou em primeiro lugar. Então temos aqui todos os institutos, todos os valores foram calculados utilizando uma planilha do Excel. Então, eu não vou, esse vídeo já está longo demais, mas se eu fizesse um vídeo muito curto, eu explicaria de menos. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas é melhor estar bem explicado do que faltar explicações. Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.